Olá, sejam todos bem-vindos à TV Cabreúva e ao programa Poder Feminino, porque afinal de contas, conhecimento é poder. Estamos ao vivo pelo Facebook, pelo YouTube e pelo canal 2 streaming da Openit. E a nossa convidada super especial de hoje é a Fabiola Podolski, que é educadora parental com foco em disciplina positiva, consultora em criação consciente, facilitadora da disciplina positiva em escolas e ambiente de trabalho. Muito obrigada pela sua presença, Fabiola. É um prazer enorme ter você aqui hoje no nosso programa. Eu que agradeço, boa noite. Eu que agradeço, Raquel. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui na TV Cabreúva, que é a minha cidade, a TV da minha cidade. Eu já peço desculpa pela minha rouquidão, estou um pouco rouca, mas estou muito feliz. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada. Gente, a Fabiola, ela veio de Michigan. Ela mora fora do Brasil, tá aqui passando as férias, né, Fabiola? Sim, já tá chegando a hora de ir embora. E eu consegui pescar a Fabiola aqui para o nosso programa. Sim. Vai ser demais. A gente já volta com a Fabiola. Antes de mais nada, eu quero chamar então os nossos patrocinadores. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria. Seu desenvolvimento é a Clínica Rita e Luísa Olo. Parque Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para a Rua Mararé, Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada LG Odontologia e Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção, Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade, há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Psicóloga clínica Renata Chiusato. E já estamos de volta e agora é a hora do meu merchan da Maria Flora Semijoias. Fabiola, eu sempre mostro para o pessoal que está acompanhando o que eu estou usando no programa. Então eu escolhi aqui um brinco e uma gargantilha com pingente de onça, pantera, todo cravejado, que eu amo. Com os anéis, deixa eu subir aqui, o anel também de pantera, não sei se dá para ver muito bem, e um anel aqui de cadeado de prata. Então, se você ainda não acompanha a nossa página no Instagram, Maria Flora _oficial. E o meu é Raquel _Oliveira 61613. Corre lá na Maria Flora, gente, porque a coleção está incrível, sensacional. Novidades lindas, maravilhosas. E eu quero anunciar então agora a ganhadora do sorteio da semana passada, que foi uma semijoia da Maria Flora. Foi a Biguair Cal, que está sempre aqui acompanhando o nosso programa. A Biguair, entre em contato com a gente para retirar o seu prêmio. E o sorteio de hoje, que também é mega especial, a Fabiola, que é a nossa convidada, nos deu de presente 1 hora de consultoria online com ela. Se você está acompanhando aí agora e quer ganhar esse super prêmio, digite nos comentários "eu quero", tá bom? Comentários válidos até a véspera do programa que vem e eu anuncio na próxima terça. Pode digitar pelo Facebook, pelo YouTube, será válido por todas as plataformas. Mas vamos então ao que interessa, né, Fabiola? Que é o nosso tema muito especial, que é a disciplina positiva. Ela ajuda pais e professores que buscam uma educação mais respeitosa, livre de gritos, culpas e etc, né, Fabiola? Isso mesmo. Mas antes de qualquer coisa, eu acho que é bem importante você se apresentar, né? Sim. De repente tem alguém acompanhando que não sabe quem é a Fabiola. Tenho certeza que sim. Bom, eu sou cabreuvana, nasci aqui em Cabreúva e faz 9 anos que eu moro fora do país. Então, eu sou formada em marketing, tenho MBA em comércio exterior, mas já desde quando eu saí daqui, eu larguei minha profissão para acompanhar meu marido. Aí nós moramos primeiro na Argentina, onde nasceu minha primeira filha. Eu sou mãe de 2 também, menininhas. Então, a Giovana nasceu na Argentina. Depois nós fomos morar na Rússia por um curto período. E agora a gente mora em Michigan, nos Estados Unidos, no norte dos Estados Unidos.
E foi por uma necessidade minha, e lá em Michigan nasceu minha segunda filha, a Estela. Quando eu estava na Rússia, a Giovana tinha 8 meses. Então foi por uma necessidade minha, né, da maternidade, ali com os desafios de maternidade, que eu descobri a disciplina positiva. Eu lembro que eu digitei assim no Google algo como como fazer minha filha me obedecer. Né? Porque ela estava na fase de eu falar não e ela querer o que eu falava não. E eu ficava naquela disputa de poder, né? E aí eu falei, não, alguma coisa tá errado nisso. Porque nada não tá funcionando, né? Eu falo não, ela não entende e ainda acha graça. Sim. Aí até a gente tem a sensação de que a criança tá querendo manipular a gente, tá querendo fazer aquilo ali para provocar. A gente ouve muito isso, né? Isso. E aí eu digitei isso no Google e me deparei com a disciplina positiva. Daí eu falei, nossa, comecei a ler, achei super interessante. Tudo aquilo fez muito sentido, mas na hora de colocar em prática, eu não conseguia. Então eu não conseguia agir diferente. Porque eu tenho um perfil muito autoritária, muito controladora, até por estar lá, né, maternando solitariamente, né, sem rede de apoio. Então, era uma carga também muito grande para mim. Meu marido saía o dia inteiro para trabalhar, então era somente eu e ela mesmo, né? E num país que eu não falava a língua. Exato, sem família. Sem nenhuma relação social com adulto, né? Então, aí eu comecei a estudar, comecei a ler e não parei mais. Quando eu me mudei para os Estados Unidos, aí eu fui me certificar pela PDA, pela Positive Discipline Association, lá dos Estados Unidos, e me tornei educadora parental com foco em disciplina positiva. Legal. Como a disciplina positiva faz parte de uma educação respeitosa, eu quis entender também as outras linhas da educação respeitosa, né? Então eu me formei também em consultora de criação consciente pelo Instituto de Apoio aqui do Brasil, que abrange todas as áreas da educação respeitosa. Mas daí eu tive certeza que era a disciplina positiva que eu queria continuar. Que era o seu caminho. Que era o meu caminho. E aí depois eu também fiz outras 2 certificações pela PDA e me tornei facilitadora da disciplina positiva em sala de aula e escolas e no ambiente de trabalho. Legal. Porque na verdade é uma filosofia de vida que a gente precisa para todos os âmbitos da nossa vida, não só para a educação de filhos. Então foi algo muito transformador para mim. E aí eu não queria ficar só com isso pra mim. Sim. E aí eu vi a oportunidade, já que eu estava fora, que eu era mãe, né, que estava ali com as minhas filhas, uma oportunidade de trabalho, então aí online, né? Sim. E aí é o foco hoje em dia online, né? Exatamente. Aliás, já passa pro pessoal a página do Insta, que ela faz um trabalho incrível lá no Instagram, vocês conseguem acompanhar. Ah, tá embaixo. Obrigada, Nil. Já essa daqui, Fabiola.podolski. Isso, sigam a Fabiola. Isso, eu sou mais presente, eu tô no Facebook também, mas sou mais presente no Instagram. Né? Mas, Fabiola, então, o que seria essa bendita disciplina positiva? Bem, ela não é uma modinha, como muita gente pensa, né? Ela é uma filosofia que tem embasamento nos ensinamentos de Alfred Adler, que era um psiquiatra e um psicanalista. E quem criou essa filosofia foi a doutora Jane Nelson, que é uma psicóloga americana. E ela fala, o que a gente fala é que a disciplina positiva ela é o caminho do meio entre os 2 estereótipos que a gente está mais acostumado na educação, que é ou aquele perfil mais autoritário ou o perfil mais permissivo. Então a gente une o que esses 2 têm de bom, o equilíbrio. Então é justamente esse equilíbrio entre a firmeza e a gentileza, por isso que a gente fala que é o caminho do meio. Certo. Né? Eu continuo sendo autoridade dentro de casa, mas eu coloco limites claros, eu não passo a mão na cabeça da criança, mas eu ensino essa criança a ter responsabilidades sociais, né? Ela desenvolver essas habilidades sociais de vida que elas precisam, para ter autoconfiança, para ter autonomia da sua vida. Então eu não preciso usar do medo, da punição, da chantagem, da ameaça para causar dor nessa criança. Eu ensino através de respeito mútuo. Sem violência. Sem violência. Nem verbal e nem física, nem emocional. Então, a gente usa muito mais da conexão com as crianças, né, com os adolescentes, e eu falo crianças, mas não tem uma hora certa para você começar a aplicar a disciplina positiva. Muito bom. Então, peraí, vai de 0 a... Sempre me perguntam, mas quando que eu posso? Eu tô grávida, eu já posso aprender?
excelente. Deve. Ai, mas meus filhos já têm 13 anos, não vale mais a pena, né? Não. Vale. A doutora Jane Nelson, que foi quem criou, ela já tinha filhos adolescentes. Sim. E ela criou por uma necessidade dela. Então, foi estudando que ela se via tão perdida ali na vida dela, com as crianças, os adolescentes já usando drogas. E ela mesmo, no olho do furacão ali com os filhos, ela tem 7 filhos. 7 filhos? E aí, ela começou a aplicar esses conceitos... E ela viu que deu resultado. Então, ela também quis espalhar para o mundo. E aí, ela foi espalhando para a comunidade ali, para as amigas. Depois, ela escreveu um livro, e que foi best-seller internacional. E hoje em dia, a disciplina positiva já está presente em mais de 77 países. Maravilhoso, né? E tem que ser já... curricular, né? Tem que estar na grade. Isso Fora mesmo. do país já está na grade curricular? Algumas escolas, sim. Aqui no Brasil também tem escolas que já estão. Mas não é o comum, né? Infelizmente. Mas deveria ser. Deveria, porque é pra vida, como você falou. Não é só para as crianças, não. Gente. É uma filosofia de vida. A gente já vai entender melhor sobre isso. Então, depois de tudo que você falou, eu não usando violência de forma nenhuma, nem verbal, nem física, nem emocional, eu acho que as crianças vão virar adultos mais autoconfiantes, né? Com certeza. E mais autorresponsáveis, né? Porque quando a gente dá uma base sólida para essa criança se desenvolver, cometendo erros e não sendo punidas, né? A gente comete erro o tempo inteiro. Sim. Na educação respeitosa, essa criança ela vai cometer erro dentro de casa, que é o lugar mais seguro para ela cometer erros, porque a gente aprende dessa maneira. Mas ela não vai aprender no medo, ela vai aprender com esses erros. Através dos erros, a gente desenvolve habilidades sociais e de vidas nessa criança. Então, a gente usa os erros como oportunidade de aprendizado. Essa é a visão da educação respeitosa, né? Porque o erro sempre vai acontecer, a gente erra o tempo inteiro, né? Sim. Então, a gente usa esse erro como oportunidade mesmo de ensinar habilidades sociais e de vidas para essa criança. E isso faz com que ela se desenvolva muito mais capaz, muito mais autoconfiante. Sem traumas. Sem traumas é um pouco complicado, mas eu tenho certeza que com muito menos... Exato. Menos traumas, né? Exato. E aí é importante também a gente falar que dentro da educação respeitosa a gente tem um olhar individual para o ser humano, né? Então a gente, Adler já dizia há 100 anos atrás que todo ser humano tem a necessidade inata de se sentir aceito e importante no ambiente em que ele vive. Se a gente dá esse senso essa capacidade de importância para essa criança, né? Seja ela contribuindo ali em casa, ela vai aprender a contribuir com a sociedade. Se a gente dá voz para essa criança em casa, ela vai conseguir ser uma criança, um adulto lá na frente que vai ter voz, mas não que vai culpar os outros pelos seus erros. Que é o comum, né? Que é o comum. Para adultos em geral, né? Sim, a gente tem uma sociedade que não se autorresponsabiliza pelos seus atos, Terceiriza. né? Terceiriza. Então, sempre alguém culpou. E a gente faz isso com os filhos. Sim. Então, a gente fala assim, meu filho me tirou do sério, né? E, na verdade, assim, nós somos o adulto da relação ali, né? As crianças dependem do nosso emocional, do nosso controle emocional, para que eles também aprendam. Sim. Eles aprendem muito mais nos observando do que com as nossas palavras. Então, a gente tem que ter coerência com o que a gente fala e com o que a gente faz. Sim, né? Exemplo, né? Exemplo. Então, quando a gente fala que um dos princípios ali é respeito mútuo, é isso. Eu vou respeitar meu filho para que ele saiba me respeitar e para que ele saiba respeitar o próximo. Sim. Né? Eu vou dar a oportunidade dele se desenvolver num ambiente seguro e que ele possa se desenvolver na sua maior potencialidade. Né, do jeito que ele é, não tentando moldar meu filho para ele ser algo que eu idealizei para ele. Exatamente, porque eu acho que o mais comum é isso, Sim, né? Os a gente pais tentarem idealiza. moldar com aquilo que eles julgam ser o ideal, né? Sim, e a sociedade também coloca muito todas as crianças dentro de um padrão. Sim. Né? E cada criança, ela é um indivíduo único.
Só que a gente só entende isso, muitas vezes, na vida adulta. Então, a gente poda essa criança, porque ela tem que me obedecer cegamente quando é criança. E aí, lá na vida adulta, a gente cobra que seja um adolescente, já na adolescência, né? Um adolescente responsável, que seja dono de si, proativo. Só que eu podei tudo isso na infância, onde ele tinha como se desenvolver, né, no seu maior potencial. Dá menos trabalho, né? Uma criança super obediente, um robozinho. Sim, com certeza. É mais fácil, né? Muito mais fácil. E aí se a gente olha só nesse lado da obediência, eu não desenvolvo essas habilidades. Então a gente tem que mudar o foco com um olhar para colaboração da criança. Então a gente trabalha, né, com as ferramentas. A disciplina positiva, ela tem esse baralhinho que Legal. tem 52 ferramentas que a gente usa no lugar de chantagem, de ameaça, de punição, de cantinho de pensamento. E aí, com isso, a gente vai trabalhando as habilidades para que essa criança tenha autonomia, para essa criança se desenvolver e saber quem ela é no mundo, o que ela gosta de fazer. Sim. E não apenas que ela seja submissa. Porque a gente quer que seja submissa quando são crianças e depois a gente quer que seja líder lá na frente. Exatamente. Né? Então, isso não tem coerência. Não a gente tem que mudar esse olhar para que as crianças consigam se desenvolver. Sim, e me fala uma coisa, a gente percebe que a disciplina positiva vem ganhando muita força nos últimos tempos. Sim. O que você pode comentar sobre isso? Então, o que eu vejo, assim, é um movimento da sociedade mesmo, né? A sociedade, as escolas, tudo, elas estão mais democráticas. Então, se a gente olhar dentro de casa mesmo, né? A mulher já não é mais submissa do homem, a mulher também sai para trabalhar. A criança percebe isso, né? Ela não tem mais esse exemplo de submissão dentro de casa. Então, com o uso também excessivo de redes sociais, né? Que hoje tem todas as informações nas redes sociais ali para a criança. E se a gente limita em casa, muitas vezes tem na escola com um amiguinho, né? Então, não dá mais pra gente mentir para essa criança. Não dá mais pra gente fingir que não acontecem coisas na sociedade. E a criança, por ver esses exemplos, né, dentro de casa, da mulher ganhando mais espaço. Na escola, a maioria das escolas ainda são tradicionais com fileiras, mas muitas já estão movimentando essa sala de aula, porque não tem mais porque todo mundo sentar do mesmo jeito e ficar só olhando. Esses alunos também têm que ser contribuintes. Essa geração não quer mais isso, Não quer mais isso. Eles querem testar o poder pessoal deles, eles querem ver onde eles podem, o que eles podem fazer, onde eles podem contribuir, né? Então a gente tem que estar preparada. Aí que entra a importância da gente ter ferramentas para a gente saber lidar com essa nova geração. Exato. Né? E muita gente acha que a disciplina positiva é passar a mão na cabeça. E a criança precisa apanhar, porque se não apanhar em casa, vai apanhar na vida. Porque, né? como é que a gente estava comentando nos bastidores? Sim. Eu virei gente porque eu apanhei, né? Então, Exatamente. se você não bate no seu filho, tá criando errado. Né? Sim. Você vai chorar lá na frente. Eu ouço muita coisa. Tá, eu gente? também ouço. Mas o que a gente tem que pensar é que os adultos que falam isso geralmente são aqueles que mais precisam de terapia e muitas vezes negam. Porque essas dores estão ali. Exato. Né? E inclusive é nítido ver quando quer replicar, porque a gente só dá aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Só que a nossa geração, ela tem a oportunidade de mudar. Né? Tem informação. Não é que os nossos pais erraram. Isso é legal de falar, né? Os nossos pais não foram pais ruins com a gente. Eles fizeram o que era natural, era de geração em geração, né? Isso era passado, né? Até os avós ajudavam na criação, né, dos filhos. Hoje em dia já não. E não tinha toda essa informação que você foi buscar, foi conhecer, foi estudar. Isso tem a disciplina positiva tem há 30 anos, né? Porque Adler já dizia isso há 100 anos. Mas há 100 anos ele era taxado de louco. Sim, com porque certeza. a sociedade era diferente, Totalmente. A gente já tem comentários aqui, hein? Olha só, Fernanda Leite, eu quero. Oi, Fernanda, um beijo pra você. Thalita Espina tá assistindo. Piedade, minha mãe. Beijo. Um beijo, mãe. Parabéns, filha. Flávio Mota também tá assistindo. Meu sobrinho, olha, a família tá... Luciana Simeonato, um beijo, Lu.
Lúcia Almeron também está acompanhando. O pessoal está com um pouquinho de vergonha de escrever nos comentários. Gente, vamos perder a vergonha? Vamos digitar aí. Pode mandar pergunta. Malu Francischinelli também está acompanhando o programa. Que Obrigada, bom. gente. Obrigada. Nós estamos adorando aqui o nosso bate-papo. Sim, Né? muito bom estar aqui. Deixa eu falar de novo do sorteio. A Fabiola, que está aqui hoje, ela nos deu 1 hora de sessão online com ela. Para vocês que estão acompanhando, que digitarem nos comentários, eu quero. Então, comentários válidos até a véspera do programa que vem, tá bom? E no programa da terça que vem eu anuncio aqui ao vivo quem foi o ganhador ou a ganhadora. A gente vai agora então para um rápido intervalo e a gente já retoma com a Fabiola. O programa Poder Feminino é um oferecimento de Maria Flora Semijoias. EUSA Mentoria, seu desenvolvimento é agora. Consultoria de Nutrição Clínica Rita e Luísa Olo. Pac Limpe Produtos de Higiene e Limpeza. Venha para Pacheco Tintas, Rua Maranhão, 476, no bairro do Jacaré. Shirley Salão de Beleza. A nossa missão é realçar a beleza que existe em cada mulher. LG Odontologia Acupuntura. Sorriso e saúde em harmonia. Está localizado na Rua Salvador Correia, número 289, sala 34, bairro Vergueiro, Sorocaba. Camacom Materiais de Construção, Rua das Graças, número 66, Cabreúva. Falgate Contabilidade, há 43 anos contabilizando o progresso de Cabreúva e região. Psicóloga clínica Renata Chiusato. E já estamos de volta e agora é a hora do quadro da nossa querida Shirley. Dicas da Shirley. A gente teve um probleminha técnico aqui, a gente já entra com o quadro da Shirley. Eu vou retomar aqui com a Fabiola uma pergunta e já entra o quadro, tá bom? Fabiola, a inteligência emocional, então, ela é fundamental no desenvolvimento das nossas crianças, né? Porque tudo Sim. isso que a gente falou tem a ver com o desenvolvimento emocional. Sim, com certeza. Porque a gente vem de uma geração que a gente não podia sentir, né? Então, engole o choro, Sim. Criança bonita não chora. Aham. Porque a gente não consegue, muitas vezes, suportar o choro da criança. Mas faz parte do desenvolvimento dela, né? Sim. Por exemplo, chorar. Então, a criança tem um fato interessante sobre o cérebro, que a neurociência vem comprovando cada vez mais tudo isso que a gente Sim. vem falando dentro da educação respeitosa, né? Da disciplina positiva. E tem um fato interessante sobre o cérebro, que ele só se desenvolve na sua maior potencialidade em torno de 25 anos. Né? E muitas vezes a gente cobra da criança, porque ela já sabe falar, porque ela já sabe se comunicar muito bem, uma maturidade que não existe, cognitivamente falando, né? Então, a criança ali nesse desenvolvimento que ela tem, ela vai ter reações que não são de acordo com como ela deve viver ali na sociedade, Padrão, com né? o padrão que a gente aceita, né? Por isso que é importante a gente sempre nomear os sentimentos para as crianças. Quanto mais elas aprendem sobre os sentimentos, mais elas sabem lidar com eles. Ótimo. Quando a gente sabe nomear o sentimento, a gente vai conseguindo organizar na nossa cabeça, né? Bom, quando eu sinto isso, qual é a reação que eu tenho no meu corpo? É outra coisa que a gente trabalha na inteligência emocional. Ótimo. Né? O que no meu corpo eu sinto quando eu fico com raiva? Porque tá tudo bem sentir raiva. A gente sente até agora, Somos é normal. humanos. Exato, e a gente vai continuar sentindo. Sim. Mas quando eu sinto raiva, o que acontece depois? Qual que é a minha reação imediata? Então eu vou reconhecendo tudo isso que causa no meu corpo, para que eu não reaja de forma negativa, para que eu saiba canalizar isso. Então é isso que a gente ensina às crianças. Quando as crianças sabem o que elas sentem e onde elas sentem, elas já conseguem pensar mais, né? Antes de reagir negativamente. Então eu sempre falo que a gente acolhe o sentimento da criança, nomeia o sentimento da criança e a gente corrige o comportamento, Legal. ensinando uma nova maneira dela reagir quando ela sentir de novo. Muito legal. Não é tentando bloquear o que ela sentiu, porque ela vai continuar sentindo. Esse é um ensinamento para crianças e E adultos, porque daí não é? as crianças vão ter mais responsabilidade. Tá. Né? A gente tá com tudo ok agora pro quadro?
Bom, vamos continuar aqui com a Fabíola e daqui a pouquinho a gente entra com o quadro, pessoal. Então, Fabíola, você poderia dar alguns exemplos para a gente, comparativos, entre a disciplina positiva e a tradicional? Que acho que fica mais fácil para as pessoas entenderem. Eu trouxe até o baralhinho aqui, as 52 ferramentas que eu falei, ela é em forma de baralho, assim, por isso que eu acho muito legal também, porque são 52 ferramentas que a gente tem, 52 recursos, às vezes a gente fala ferramentas, né, as pessoas não entendem muito, então são 52 recursos que a gente tem para usar no lugar de chantagem, de cantinho do pensamento, de punição, de ameaça, porque é isso que a gente faz o tempo inteiro com as crianças, né? Na forma tradicional. Então, eu vou puxar um aqui. Esse, acompanhamento. Só fale aquilo que realmente vai fazer e quando o fizer, acompanhe. Aí fala aqui, as crianças sabem quando você fala sério e quando você não fala. Se você diz, eu vou ler uma história às 8, depois que vocês tiverem colocado os pijamas e escovado os dentes, e seus filhos não estão prontos às 8, gentilmente aponte para o relógio e coloque-as na cama sem ler a história. Certo. Seja encorajador dizendo, vocês podem tentar de novo amanhã. Então, o acompanhamento, na verdade, ele é, no lugar de eu ficar, tá vendo? Ou usar de chantagem. Se você não colocar logo o pijama, eu não vou contar a história e ficar nessa chantagem, né? Nessa disputa de poder. Pra cá, né? Exato. A gente faz o acompanhamento, a gente coloca o que a gente vai fazer e qual que é o limite. Então, se vocês ficarem prontos até às 8, eu leio a história. Certo. Senão a gente tenta amanhã. E aí a criança pode dar o escândalo, porque você não leu. A gente encoraja dizendo, eu tenho certeza que amanhã você consegue ficar pronto na hora. Legal. Então a gente tem um limite muito claro, mas eu faço isso de uma forma firme e gentil. Muda totalmente, Totalmente, né? porque não fica a disputa de poder. Né? Quando eu tô disputando poder, né, com o meu filho, sempre vai ter um ganhador e um perdedor. Quando eu pergunto para os pais, vocês querem que seus filhos sejam perdedores? Não. Não. Mas a gente também não pode ser perdedora, porque se é o outro extremo, a permissividade, eu vou ter meu filho ganhando e eu cedendo sempre. Sim. E vai ser aquela criança sem limite. Então eu tenho que achar esse equilíbrio, esse meio termo, para que, né, usando da firmeza e da gentileza, para que eu consiga ensinar dentro dos conceitos da disciplina positiva. Posso puxar mais um? Pode, tô curiosa. Vamos ver um outro aqui. Tarefas domésticas. Legal. Muita gente fala, principalmente na pandemia, né? Ai, o que eu vou fazer com os meus filhos dentro de casa? Nossa, como que você faz com as meninas aí nos Estados Unidos sem ninguém para ajudar? Quando a gente coloca as crianças dentro da tarefa doméstica, que até por coincidência é o que a gente estava falando nos bastidores, eu falei para Raquel que é assim, a gente não envolve as crianças quando elas querem aprender, que é na infância. Porque tudo que a gente está fazendo, a criança quer fazer. Se a gente está na cozinha, elas vêm atrás. Sempre, né? Toda criança Se a gente tá menor quer ajudar na casa. Ela quer ajudar. Porque ela quer se sentir aceito e importante. Ela quer se sentir contribuinte ali. E a gente faz o quê? Por tomar tempo, né? Investir tempo em treinamento, né? Ele é um tempo que a gente tem que ter a mais, né? E aí, quando a gente faz isso, quando a gente não faz isso, né? A gente limita essa criança. Só que daí, na adolescência, o que a gente quer fazer? Cobrar dela que ela saiba fazer as tarefas domésticas. É isso aí. Só que a gente não ensinou. E elas não sabem. E aí a gente usa a frase, mas já deveria saber. Exatamente. Eu acho que isso se repete em todas as casas, só muda o endereço, gente. Eu lembro de mim, Fabíola, com 5 anos, subindo na cadeira para lavar a louça. Né? Minha mãe deixava. Mas tinha coisas que eu queria fazer que acho que ela achava que era perigoso, né? E realmente, ela não tinha tempo, ela teria que ficar ali do lado. Sim. E aí eu sempre brinco, olha, você não deixou fazer quando eu queria, agora, falava isso quando eu era adolescente, agora eu não quero mais. É sempre assim, Mas né? é exatamente isso. E eles só vão aprender o que a gente ensinar. Exato. E às vezes falam assim, mas eu já falei 10 vezes. Daí eu brinco, falou pouco. Porque tem que falar 20, 30. Tem que falar 10 vezes. As crianças, os adolescentes aprendem por repetição. Seres humanos, né? Seres humanos. Então a gente tem que realmente repetir muitas vezes para ensinar. Mas isso que você falou, até inclusive aí da competição, isso funciona no mundo corporativo, nos relacionamentos interpessoais, entre adultos, né? Sim, com certeza. A forma certeza. como você se posiciona, ela é determinante
para você ter um resultado positivo ou negativo. Sim. Eu acho, ó, eu já vou me intrometer, como eu sempre faço com os convidados, que a Fabiola tem que estender esse programa dela além das crianças. Sim. Tem que começar com os pais, né, para a vida toda. Sim. E depois, né? E a gente tem a disciplina positiva para ambiente de trabalho, como eu já me Sim. facilitei, para sala de aula, escola, também já me facilitei. Tem para casais, que quem já fez meus cursos também, tem uma aula para disciplina positiva para casais, então é para a vida realmente. É pra vida. vida. Deixa eu ver se tem mais comentários aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Tem vários comentários. Rogem, estou adorando te assistir, Fabiola. Ah, minha madrinha. Um beijo, Rogem. Thalita, eu quero. Madalena Simeonato, parabéns, top. Um beijo, Madalena. Isaíra Leme, eu quero. Fabiana Ortega, perfeito. Lorian Reis, eu quero. Fernanda Leite, Fabiola, uma das ferramentas da disciplina positiva são as perguntas curiosas. Como essa ferramenta ajuda no desenvolvimento da criança e como posso formular essas perguntas na hora dos conflitos? A Fabiola já responde, que a gente vai agora para o quadro Dicas da Shirley. Olá, meninas, tudo bem? Mais um dia aqui para passar as dicas da Shirley para você. E hoje nós vamos falar sobre um assunto interessante que completa sobre o que a gente falou a semana passada. A gente falou na semana passada sobre cortes que são bons para disfarçar coisas que você não gosta no seu rosto. Mas uma grande pergunta todo mundo me faz: em quanto tempo eu devo cortar meu cabelo? Vou passar várias dicas para vocês. Vamos lá. A primeira delas: quanto meu cabelo cresce por mês? E a maioria das pessoas é em torno de 1 centímetro por mês. Média de um dedinho. Outra dica: cortar o cabelo ajuda na queda de cabelo? Gente, não ajuda na queda de cabelo. Para quedas, a gente tem que tratar o couro cabeludo. É o nosso couro que vai tratar a queda. Cortar o cabelo não ajuda a queda. Outra dica: cortar meu cabelo ajuda na quebra? Sim, ajuda na quebra sim. Na verdade, a gente tem que tentar manter a ponta do cabelo mais saudável possível, porque daí ela cresce. Na hora de desembaraçar, se ela tiver fina, ponta dupla, tem mais facilidade para quebrar. Eu gravei um vídeo usando uma coisa da natureza para vocês verem isso, que é uma árvore, quando a pontinha dela está danificada, qualquer coisa que encosta ela quebra, que é como o nosso cabelo, tá bom? Uma pontinha danificada da árvore, pondo o dedo, já quebrou. E aí eu vou com uma tesoura e corto ela numa base onde o fio, que seria imitando o fio de cabelo, está melhor. Então aquela parte que vai ficar saudável não vai quebrar mais. Então o que é importante? Manter o corte de cabelo em ordem, principalmente para quem quer que o cabelo cresça. Você quer um cabelão? Quer ter um cabelão? Você tem que cortar a cada 3 meses. Eu vou te explicar o porquê dos 3 meses. Se o nosso cabelo cresce 1 centímetro por mês e você corta a cada 3 meses, você vai tirar 1 centímetro e vai ficar 2. O que acontece? Você vai sempre estar tirando aquelas pontinhas. Aos poucos você vai poder pegar aquelas pontinhas que ficam aqui em cima também. Então, a cada 3 meses, corto 1, fica 2. Daqui 3 meses, corto 1, ficou 4 de cabelo saudável. Daqui 3 meses, que são 9 meses, cortei mais 1 e ficou 6 de cabelo saudável. Então, em um ano você tem um crescimento muito legal. Vale super a pena para quem quer ter um cabelão, cortar a cada 3 meses para manter a saúde do fio sempre em ordem para poder crescer e não quebrar. E para aquelas que querem manter o corte, aí é fácil. Você sabe que cresce 1 por mês. Quem gosta do corte sempre certinho, todo mês tira um dedinho. Se ela não precisa, ela tem uma tolerância de crescimento, a cada 2 meses ela tira 2 dedinhos. Se ela quer um pouquinho maior, que mude um pouquinho toda vez que ela vai cortar, a cada 3 meses ela tira 3 centímetros. Então, para quem quer manter o corte, corta o que cresceu. Lembrando que cresce em média 1 centímetro por mês. Para finalizar mais um vídeo de hoje, lembrando que a nossa equipe fica em Itu, Shirley Salão de Beleza, que teríamos o maior prazer em recebê-la. Pode mandar mensagem pelo Instagram, pela página do nosso Facebook. Também todos os vídeos que é passado aqui no programa tem no YouTube, na Shirley Salão de Beleza. Para quem não assistiu, tem lá todos. Então, um grande beijo, só agradecer a vocês que nos assistem toda semana. Gratidão, poder feminino, e um beijo e ótima semana a todos.
Shirley, querida, um beijo grande, muito obrigada pelas suas dicas valiosas de sempre. E pessoal, programa ao vivo é isso, às vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa não acontece da maneira como a gente gostaria, mas o que importa é que no final tudo dá certo. E vamos retomar aqui então, Fabíola, a Fernanda fez uma pergunta, né? Sim, sobre perguntas curiosas, né? Até peguei a ferramenta aqui, que ela pergunta aqui como pode formular. Então, essa ferramenta fala, perguntar em vez de ordenar, convida as crianças a refletir e escolher. Então, no lugar de eu mandar a criança fazer, de eu sempre estar nessa posição de ordem, né? Eu faço perguntas para ela refletir sobre o que ela está me pedindo. E muitas vezes, só de eu fazer essa pergunta, ela mesma já sabe que, por exemplo, não é hora, né? Então, vamos supor que uma criança, ela quer comer ali a sobremesa antes do almoço. Sim. E fala, mas eu quero. Daí a gente pergunta, no lugar de falar, mas eu já falei 10 vezes que a hora que é para comer a sobremesa. Aí a gente pergunta, qual é o momento que a gente come a sobremesa? Né? Qual que é a hora que a gente come o chocolate? E aí a criança mesmo fala, depois do almoço. Então, depois do almoço você pode comer. Então, convida a criança a colaborar mais do que simplesmente eu mandar. Porque se eu mando, entra na disputa de poder e ela vai querer testar o poder pessoal dela também. Você falando parece tão simples. E aí tem umas outras dicas aqui. Ó. O que você precisa fazer para estar pronto para a escola na hora certa? Ou o que você precisa fazer com o leite derramado? Então, no lugar de criticar, como você é um desastrado, e já rotular essa criança de desastrada, e todo mundo pode derrubar um leite, a gente pergunta para a criança, e a criança, eu posso limpar. Eu já vou começar a usar essas técnicas, gente, urgentemente. Perguntas curiosas é fantástica. Adorei. Essas foram dicas. Mas eu queria saber se tem mais alguma dica que você pode passar para os pais e para as pessoas que estão acompanhando. O que eu acho importante é a gente não rotular as crianças, não colocar as crianças todas dentro de uma caixa, né? Como eu falei lá no início, que todas as crianças têm que ser assim, cada criança tem sua personalidade. Hoje em dia, só a intuição materna, a gente não consegue, desenvolver essas habilidades sociais de vida para criar seres humanos fortes, que sejam autorresponsáveis, que tenham autonomia, que sejam líderes lá no futuro, que tenham respeito mútuo. Então, quando a gente se mune de informação, como você falou lá no início, informação é poder, a gente consegue ser protagonista da nossa aqui a gente está falando de maternidade, da nossa maternidade, da nossa vida, e consegue desenvolver essas crianças na sua maior potencialidade. Cada um com o seu jeito. Claro, que faz todo sentido, né? Eu já vou ficar adepta da disciplina positiva, quero conhecer mais. Você tem algum curso, algum workshop que você vai lançar? Fiz um workshop aqui presencial, tive alguns cursos aqui. Agora eu tô voltando essa semana lá para Michigan, e aí em agosto eu reabro as inscrições para o meu curso, que é onde eu ensino todas essas 52 ferramentas. Legal! E eu também dou consultoria, e aí pode entrar em contato comigo aqui pelo Instagram. Ótimo, pessoal, então sigam a Fabíola no Insta para ficar por dentro, de todas as datas, de curso, workshop e tudo mais. Fabíola, eu amei a entrevista. Eu acho que todo mundo que está aí do outro lado também adorou. Tem gente que está acompanhando ao vivo, outras pessoas vão ver depois no gravado. E já vou deixar o convite para a sua próxima visita no Brasil. A gente marcar uma segunda entrevista, porque 30 minutos, 40 minutos é pouco para falar sobre o tema, né? Sim. Então já deixo o convite aqui, tá bom? Certo, obrigada, agradeço. Muito obrigada. Mas antes de encerrar, eu queria saber se você tem uma mensagem final para deixar para todo mundo que acompanhou. Eu queria agradecer mais uma vez você pela oportunidade, e a mensagem que eu deixo é assim: quando a gente coloca amor, no que a gente faz, quando a gente trata as crianças e todas as pessoas com quem a gente convive com respeito, todas essas ferramentas, elas vão acontecendo, mas a gente tem que estar aberto para isso. Não é porque eu apanhei, não que eu tenha apanhado, não foi o meu caso, mas o que eu escuto muito eu apanhei, então eu vou fazer isso com meu filho. Não, a gente não precisa replicar isso, a gente pode fazer diferente. Então, se a gente tem informação hoje, não fique ali no olho do furacão achando que vai passar a infância, não deixa a infância passar, a gente pode fazer diferente.
e a gente pode ter mais amor, com muito mais conhecimento para a gente desenvolver esses seres humanos e deixar um futuro muito melhor. Então, não fique achando que vai passar, logo passa. Não, as coisas tendem a piorar lá na frente, né? Então, não deixem perder a conexão com as suas crianças, porque conexão é tudo, é a base. Eu sempre gosto de dizer que quando o nosso filho errar, ele tem que saber que ele pode confiar na gente e voltar pra gente, e não correr da gente, Sim. né? Com medo. Então, que a gente use a nossa autoridade para criar conexão com a criança, né? Respeitando ela e com todas essas ferramentas que não cause dor, que não cause sofrimento, que não cause medo e que ensine habilidades sociais e de vida para que ela seja contribuinte em casa, na sociedade, na escola. Muito legal, Fabiola. Muito obrigada pela sua obrigada, presença. adorei, Raquel. Gente, agora eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam o programa de hoje. Vocês foram incríveis, comentaram. Agora compartilhem o programa pelo YouTube, pelo Facebook, para que chegue para mais pessoas, porque o conteúdo é mega importante, tá bom? Um beijo enorme e a gente tem um encontro marcado na próxima terça-feira aqui na TV Cabreúva, às 20 horas ao vivo. Até mais. Saiu?